Chega mais, nação rubro-negra! Estamos no ar com mais um vídeo especial sobre o nosso Flamengo. Então, não vacila, já dá aquele like, se inscreve e ativa o sininho para receber sempre as novidades. Depois daquela classificação sofrida na Copa Libertadores, conquistada nos pênaltis, o foco já virou completamente para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é contra o Corinthians, jogo grande, jogo que vale muito nesta altura do torneio. A delegação rubro-negra desembarcou em São Paulo por volta de 7h30 da noite de ontem, com a torcida marcando presença em peso na porta do hotel onde o time está hospedado. Clima de apoio total, muita câmera ligada, muita foto, aquele calor humano que empurra e faz diferença. Hoje à tarde tem treino no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. É a última atividade antes da partida, aquele trabalho que ajusta os detalhes finais, bola parada, posicionamento, conversa fina. E, como era esperado depois da batalha contra o Estudiantes, existe a possibilidade de o treinador Felipe Luís realizar algumas mudanças pontuais na escalação. A partida teve pênaltis, exigiu intensidade até o limite, e o corpo cobra. A decisão sobre quem começa jogando sai justamente nesse treino derradeiro de hoje. A boa notícia é que não há relato de lesão nova, todo mundo apto, todo mundo à disposição. E tem mais, o volante Pulgar está no processo final de retorno. A expectativa interna é que ele possa ser relacionado já para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para quinta-feira, no Maracanã. Passo a passo, sem precipitar, mas o planejamento caminha nessa direção. Agora, um ponto importante para o torcedor se situar no calendário. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do Brasileirão até a 33ª rodada. Parece cedo, mas o campeonato voa, e cada ponto somado nessa reta que já começa a cheirar decisão tem peso de ouro. Por isso, o jogo com o Corinthians, fora de casa, ganha contorno de final particular. Para completar o cenário, o Palmeiras tem uma parada dura fora de casa contra o Bahia, às 4 da tarde, em Salvador. Não é na Arena Palmeirense. E vale lembrar, no primeiro turno, o Bahia já tinha vencido o Palmeiras atuando no Allianz Parque. Ou seja, rodada cheia de armadilhas para todo mundo no alto da tabela. Vamos por partes, organizando o que vem pela frente a partir da 28ª rodada. Na quarta-feira, dia 15 de outubro, às 7h30 da noite, tem clássico, Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos. É jogo fora, clima de rivalidade aceso, gramado que o elenco conhece bem, e que costuma pedir atenção máxima do primeiro ao último minuto. Seguindo a maratona, na 29ª rodada, domingo, dia 19 de outubro, às 6h30 da tarde, o Maracanã vira palco de um confronto que pode mexer com a tabela de cima, Flamengo e Palmeiras. Não dá para carimbar como final antecipada, porque ainda restarão 9 rodadas pela frente, mas é, sim, um duelo que baliza muita coisa. A atmosfera promete ser de grande noite, com casa cheia, pressão positiva e jogo de altíssimo nível. Na 30ª rodada, sábado, dia 25 de outubro, às 7h30 da noite, o compromisso é no Castelão, Fortaleza e Flamengo. E aí entra um componente estratégico do calendário. Esse jogo fica espremido entre os dois confrontos contra o Racing pela competição continental. Antes do primeiro duelo com o Racing, tem esse Flamengo e Palmeiras do dia 19. Do outro lado da moeda, o próprio Palmeiras encara um mata-mata pesado fora de casa, em altitude, para decidir vaga diante da equipe da LDU. Ou seja, tanto Flamengo quanto Palmeiras vão precisar administrar elenco, minutos e energia. É aquele xadrez de outubro, em que as escolhas de hoje impactam diretamente o rendimento de amanhã. Voltando ao foco imediato, o trabalho de hoje na Barra Funda deve trazer as respostas sobre a tal alternância de peças. O treinador Felipe Luís tem à mão um elenco qualificado, capaz de manter o nível competitivo mesmo com trocas pontuais. A comissão vem de um período curto pós-jogo, com um treino regenerativo e, agora, a atividade tática para todos. A avaliação física pesa, claro, mas o aspecto mental também entra na conta. Depois de uma classificação emocionante, é preciso virar a chave com rapidez e frieza. O Corinthians, em casa, costuma propor um jogo físico, de duelos, e a resposta rubro-negra precisa ser de concentração máxima, controle de ritmo e eficiência nas oportunidades. No entorno, o torcedor já começou a fazer os cálculos de tabela.
Se a rodada ajuda aqui, se complica ali, o que dá para buscar até a parada da data FIFA de outubro. O calendário aponta que, após os compromissos deste fim de semana, vem a pausa das seleções e, na volta, aquela sequência pesada que listei agora há pouco. Por isso, somar pontos já é prioridade absoluta. O desempenho recente da Confiança, a defesa se ajustou melhor, o meio-campo tem conseguido controlar os jogos por longos períodos, e o ataque, mesmo tendo gastado muita perna no confronto internacional, mantém o faro. Tudo isso cria um ambiente propício para competir forte fora de casa. E tem outro detalhe do contexto que não dá para ignorar: o apoio da nação em São Paulo. As imagens do desembarque mostraram um corredor rubro-negro de causar arrepio. É o tipo de energia que empurra no momento da dificuldade, que faz a bola parecer um pouco mais leve quando a perna já está pesada. Essa conexão time-torcida tem sido um trunfo, especialmente em semanas cheias como esta, em que o emocional pode pender para cima ou para baixo dependendo de um lance. Fechando esta primeira parte com a régua do calendário firmemente na mão, 28ª rodada, clássico fora, 29ª, duelo gigantesco no Maracanã, 30ª, Castelão lotado e gestão de elenco no limite. É a fotografia fiel do que está traçado, sem firula e sem suspense, para que todo mundo saiba o que vem pela frente, porque cada decisão tomada no treino de hoje tem tanto peso para o jogo de amanhã e para o bloco de partidas que se aproxima. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Dando sequência, vamos detalhar a tabela do Flamengo no Brasileirão a partir da 31ª rodada, porque a CBF já organizou esse pedaço do calendário até a 33ª. No sábado, dia 1º de novembro, às 9 horas da noite, tem Flamengo e Sport no Maracanã. Mas aqui cabe uma observação: esse confronto ainda não tinha data no turno inicial, porque a entidade segurou o agendamento justamente esperando a definição das semifinais da Libertadores. Agora, com o Flamengo garantido entre os 4, não tinha como marcar no período reservado para as datas da competição continental. A expectativa é que o jogo adiado só seja realocado em novembro, possivelmente durante a próxima janela da data FIFA. E aí tem um detalhe curioso: enfrentar o Sport mais para frente pode, de certo modo, se tornar até vantajoso para o Flamengo. O time pernambucano vem em campanha fraca, com moral baixo, somando pouquíssimas vitórias no campeonato. Fora uma vitória contra o Corinthians em casa e outra diante do Grêmio fora, o desempenho foi muito limitado. A depender dos resultados, quando o Flamengo encarar o Sport no segundo turno, o adversário pode já estar matematicamente rebaixado. Jogar contra uma equipe nessa situação costuma ser menos complicado, porque falta motivação, falta força competitiva. Claro, ninguém vai subestimar, mas no papel parece ser um duelo mais acessível do que teria sido em outras circunstâncias. Seguindo a linha do calendário, na 32ª rodada, marcada para quarta-feira, 5 de novembro, às 9h30 da noite, o Flamengo encara o São Paulo, no Morumbi. Clássico interestadual tradicionalíssimo, com rivalidade histórica, peso de decisão e sempre com casa cheia. O São Paulo, dentro do Morumbi, costuma crescer, então é jogo daqueles que pedem concentração máxima. Na sequência, na 33ª rodada, domingo, dia 9 de novembro, às 6h30 da tarde, tem Flamengo e Santos no Maracanã. Esse jogo vem carregado de um ingrediente emocional, a chance de apagar a má impressão deixada no primeiro turno, quando o Flamengo teve um desempenho muito abaixo do esperado na Vila Belmiro. Naquele dia, o Santos soube se aproveitar do ambiente, da festa para o Neymar, e o rubro-negro saiu com uma derrota dolorida. Agora, no Maracanã, a expectativa é de revanche, de resposta forte diante da nação, que certamente vai lotar o estádio para empurrar o time. Esse bloco de partidas mostra bem como a reta final do campeonato exige equilíbrio entre administrar elenco e somar pontos em jogos de peso. A tabela não é das mais simples, tem clássico, tem viagem longa, tem confronto direto e até o ingrediente emocional de buscar revanche. Cada detalhe pesa, cada escolha vira decisiva. E não é só dentro de campo que a disputa ferve. Fora dele, a polêmica da vez envolve a Libra, a liga que busca organizar o futebol brasileiro.
O Flamengo entrou em rota de colisão justamente por causa do critério de divisão de receitas de transmissão. A fórmula em debate é a seguinte: 40% divididos igualmente entre todos os clubes, 30% atrelados ao desempenho esportivo e 30% relacionados à audiência gerada por cada equipe. No papel parece equilibrado, mas o problema é como essa audiência vem sendo medida. O critério atual acaba nivelando de forma artificial. Vou dar um exemplo: um jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Se a partida alcança determinada audiência, os números são divididos meio a meio, 50% para cada lado. Só que na prática, é evidente que a maior parte dos torcedores que ligaram a televisão foi para acompanhar o Flamengo. O peso da torcida rubro-negra é muito maior, mas isso não aparece no cálculo final. O resultado é um prejuízo claro para o clube que de fato gera o interesse e a audiência. Diante desse cenário, o Flamengo decidiu agir. O clube entrou com uma medida judicial com pedido de liminar contra a Libra, justamente para evitar que esses critérios distorcidos causem ainda mais prejuízos. O comunicado oficial foi direto: a atual forma de rateio não reconhece a real capacidade do Flamengo de gerar recursos financeiros. Desde o ingresso na Libra, o Flamengo já havia aceitado dividir 40% de forma igualitária, 30% pelo desempenho e 30% pela audiência. O ponto é que o estatuto da própria Liga prevê um direito de veto quando se trata de aprovar o critério exato de divisão da audiência. Esse veto exige unanimidade entre os clubes e, portanto, não poderia ser atropelado. Outro ponto levantado pelo Flamengo é a chamada receita mínima garantida. Ou seja, cada clube deveria ao menos receber o equivalente ao que arrecadou em 2023 com direitos de transmissão. Esse anexo ao estatuto existe justamente para impedir retrocessos, mas na prática está sendo ignorado no debate. A briga, portanto, não é apenas por mais dinheiro imediato, mas por preservar a lógica de que quem gera mais interesse recebe proporcionalmente mais. Afinal, é o Flamengo quem arrasta multidões para os estádios, quem puxa índices de televisão, quem mexe com as redes sociais e quem sustenta boa parte do interesse no campeonato. Ignorar isso em nome de uma suposta igualdade artificial é visto como golpe. Os dirigentes dos outros clubes, claro, responderam. A Libra rebateu a acusação dizendo que o Flamengo só pensa em si mesmo. Mas é aquela velha máxima: cada um olha para os próprios interesses. Quando o Palmeiras, por exemplo, defende a sua fatia, está pensando em si. Quando o Flamengo defende a sua, faz exatamente o mesmo. Moralismo de ocasião não resolve, o que vale é o estatuto e o acordo assinado. Esse embate mostra que a discussão sobre a organização do futebol brasileiro ainda está longe de encontrar um ponto de equilíbrio real. Enquanto isso, as disputas seguem tanto dentro de campo quanto fora dele, nas salas de reunião, nos tribunais e nas negociações. E essa polêmica da Libra se soma a outras dores de cabeça que o Flamengo precisa administrar, como o processo aberto pela Conmebol contra o atacante Bruno Henrique. A confederação decidiu abrir expediente disciplinar por causa de um gesto obsceno feito pelo jogador logo após a classificação sobre o Estudiantes. A denúncia foi construída em cima de imagens que repercutiram em sites no Brasil e na Argentina. A Conmebol enquadrou o jogador no artigo 2, letra B, que trata de comportamento ofensivo, insultante e manifestações difamatórias. A pena prevista pode ser multa, suspensão por número de partidas ou até afastamento por período determinado. Agora, o ponto que chama atenção é o peso desigual dado aos episódios. A torcida do Estudiantes protagonizou cenas pesadas, desde cânticos preconceituosos até pedras arremessadas no ônibus do Flamengo. Dentro e fora do estádio, as provocações e atitudes hostis foram evidentes. Só que a Conmebol praticamente ignorou tudo isso. Em compensação, quando Bruno Henrique reage em um gesto de desabafo, aí a entidade abre processo disciplinar. É claro que o gesto poderia ter sido evitado, não dá para negar. Mas o tratamento desigual escancara a incoerência. Quando se trata de atos da torcida adversária, a resposta da entidade costuma ser apenas mensagens genéricas, jogadores de mãos dadas no círculo central, campanhas bonitinhas contra o preconceito. Quando é jogador do Flamengo, a caneta pesa. Essa diferença de critério incomoda demais. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.
Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E a sequência de polêmicas não para por aí. Depois dessa história com a Conmebol e o processo em cima do Bruno Henrique, surgiu mais um episódio para movimentar os bastidores. Dessa vez, não foi no campo esportivo, mas no campo da fofoca. O nome que apareceu foi o do colunista Léo Dias, que publicou uma matéria logo após a classificação na Libertadores. Segundo ele, teria acontecido uma festa de gente grande no hotel onde a delegação rubro-negra estava hospedada, na Argentina. A publicação insinuava que alguns jogadores teriam extrapolado nos festejos depois da vitória. A história ganhou contornos ainda mais polêmicos quando começaram a surgir supostos desdobramentos na vida pessoal de alguns atletas, como o caso de Léo Pereira e até do Cebolinha, citados em meio a rumores de separação e desavenças. Só que rapidamente veio a reação, as esposas se manifestaram, desmentindo a versão, chamando a notícia de mentira. Diante da repercussão, o Flamengo decidiu se posicionar oficialmente. O clube soltou uma nota dura, repudiando a reportagem e classificando o conteúdo como absolutamente falso, sem qualquer ligação com a realidade. No comunicado, o rubro-negro detalhou a rotina da delegação. Após a partida contra o Estudiantes, o grupo chegou ao hotel por volta de 2h30 da manhã. Depois, seguiu direto para o jantar, onde a maioria permaneceu até 4 horas da madrugada. Já às 9h30 da sexta-feira, os jogadores que não foram titulares seguiram para treino, enquanto os titulares realizaram atividades regenerativas nas próprias instalações do hotel. Outro detalhe relevante, o local onde o Flamengo ficou hospedado, o Sheraton Greenville Polo e Golf Resort, fica afastado de Buenos Aires, longe de qualquer centro urbano com vida noturna. Ou seja, logisticamente seria praticamente impossível essa festa descrita pelo portal. No texto, o Flamengo ainda destacou que o jornalismo responsável exige checagem de informação, contato com a assessoria do clube e respeito aos profissionais e à instituição. Por isso, anunciou que vai tomar as medidas judiciais cabíveis contra os envolvidos. Ou seja, para além do campo, o Flamengo também precisa se blindar contra boatos e narrativas externas que tentam desestabilizar. Esse episódio mostra como o clube se tornou alvo constante, seja em disputa de audiência, em polêmicas disciplinares ou em fofocas fora de campo, sempre existe alguém tentando atingir a instituição. E dentro desse cenário, olhando para frente, surge a questão das próximas janelas de transferência. É sabido que o Flamengo busca reforços, especialmente para o setor defensivo. A posição de zagueiro é uma prioridade da diretoria, que já monitora nomes no mercado. Um dos nomes ventilados foi o de Pablo Mari, que teve passagem pelo clube e caiu nas graças da torcida em 2019. Só que, nesse caso, a situação é complicada. Alguns veículos chegaram a noticiar que o contrato do jogador com seu atual clube iria até o meio do ano que vem. Mas a checagem trouxe a informação correta, o vínculo vai até junho de 2027. Ou seja, para contar com ele sem pagar nada, o Flamengo teria que esperar até lá. E isso não é viável. A não ser que o clube desembolse uma quantia agora e o jogador aceite a transferência, o que, neste momento, não parece provável. Isso porque, em conversas próximas ao atleta, a vontade dele é permanecer no futebol europeu. Portanto, embora o nome agrade, as circunstâncias não ajudam. O Flamengo segue no mercado, de olho em oportunidades, mas sem atropelar etapas. A ideia é reforçar o elenco de maneira pontual, trazendo peças que realmente elevem o patamar competitivo. Voltando ao presente, o rubro-negro vive esse momento de alta intensidade, semifinal de Libertadores no horizonte, disputa do Brasileirão em ritmo acelerado e ambiente externo tentando pressionar. O que segura é a força do elenco, a mobilização da torcida e a convicção de que cada jogo pode definir o rumo da temporada. O confronto contra o Corinthians, por exemplo, é mais do que uma rodada qualquer. Ele funciona como termômetro da gestão física do grupo, da estratégia de Felipe Luiz e até da capacidade de virar a chave rapidamente depois de uma classificação emocionante. É aquele tipo de partida que mostra quem está preparado para brigar por tudo até o fim. Do lado institucional, a briga com a Libra e a resposta firme contra a matéria de Léo Dias mostram que o Flamengo não vai mais engolir calado decisões ou publicações que prejudiquem sua imagem ou seus cofres.
O clube entendeu que precisa ser ativo, tanto dentro quanto fora de campo, para não perder espaço e não deixar que outros definam sua narrativa. No fim das contas, o Flamengo vive um cenário típico de clube gigante, vitórias que empolgam, jogos decisivos toda semana, torcida acompanhando em massa, rivais atentos a cada passo e imprensa de olho em qualquer detalhe. É muita pressão, mas também é exatamente esse ambiente que faz do Flamengo o que ele é. Um clube acostumado a lutar em todas as frentes, a carregar multidões e a enfrentar, de cabeça erguida, todos os tipos de desafio. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O atacante Flaco Lopes, do Palmeiras, deu uma entrevista e acabou comentando também sobre a campanha do Flamengo na Libertadores. Ele começou destacando que essa competição não oferece vida fácil para ninguém. Segundo ele, a Libertadores é sempre formada por partidas muito duras, equilibradas, em que o nervosismo pesa bastante, já que todos entram em campo com a obrigação de vencer. Flaco ressaltou que os grandes clubes, quando encaram esse tipo de situação, sentem também aquele medo de pensar, e se a gente não ganhar? Na sequência, ele citou o jogo do Flamengo contra o Estudiantes, válido pelas quartas de final. Flaco admitiu que, em alguns momentos, o rubro-negro não conseguiu ter o domínio esperado. Eu vi a partida, e realmente, em certas situações, não foi aquilo que todos aguardavam do Flamengo. O Estudiantes chegou a dominar em alguns trechos do confronto. Ele até fez uma comparação com seu próprio time, dizendo que, assim como o Palmeiras sofreu quando o River acelerou o jogo, o Flamengo também passou por dificuldades quando o Estudiantes aumentou a intensidade. Para completar, o atacante argentino deu ênfase ao peso das equipes do seu país dentro da Libertadores. Ele afirmou que, nessa fase decisiva, tudo se resume ao futebol puro, 11 contra 11 dentro de campo, e que a parte mental se torna um fator determinante. Flaco ainda rebateu a ideia de superioridade brasileira, dizendo que os argentinos entram nesses duelos respeitando os rivais, mas sem pisar totalmente no freio, justamente porque sabem da importância de cada detalhe nessa competição. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do dia. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte.